Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GNCast. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gabriel, sou CEO e fundador da Agente Digital. A Agente Digital foi criado com o propósito de alavancar o faturamento de empresas através do digital. E hoje eu estou com duas presenças ilustres. Neto, que é gerente comercial da Gazin, e seu Paulo, que é diretor de seguros da Gazin. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Uma satisfação, meu amigo, estar aqui com você nesse bate-papo, porque eu falo que a GN já é de casa, né? GN de G de Gazin. Então já vemos aí uma parceria e, claro, uma amizade que vai render muitos mais frutos. Obrigado de verdade pelo convite, meu amigo. Muito obrigado, Neto. Obrigado também, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje e poder colaborar com essa indústria tão importante que é o varejo. E para a gente já começar esse episódio com tudo, eu quero que vocês contem um pouco do que o seu Mário, do que o seu Jair passaram para vocês. Como é que foi a fundação e a criação da Gazin Colchões? Bem, Gabriel, essa pergunta eu vou passar para o Melancia, que eu digo que ele é patrimônio histórico da Gazin, né? Ele acompanhou aí vários processos. Eu sou recente, mas me sinto de casa há vários anos. Mas, Melancia, como é que foi aí? Falar um pouco da indústria Gazin. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar na indústria nos anos 2000. Né? E a indústria ela é jovem, ela começou em 1998. Por mais que o grupo Gazin já começou em 66. Então, a trajetória do grupo Gazin é uma trajetória bastante interessante, assim como a maioria dos grandes varejos. Né? Ninguém começa pensando que vai ficar desse tamanho. Né? A maioria começa o varejo para o sustento da família e ali vai crescendo, os irmãos vão se emancipando, vai abrindo lojas. Aí, a partir do momento que ele passou a confiar num gerente, aí abriu a quarta loja. Para abrir a quinta loja, precisou confiar em outro gerente. E assim sucessivamente até chegar em 385 lojas hoje. Só que nesse meio do caminho, nós tínhamos as vendas nossas, que são de loja de varejo, predominantemente no centro-oeste e no norte do Brasil. E no início ali, tinha muita madeira, abundância de madeira, muitas serrarias, e a Gazin acabava trazendo um pouco dessas madeiras para a indústria dela, que ela tinha uma indústria de móveis. Ia beneficiando, vendendo móveis, voltava tanto para as lojas, como também para o mercado. Ela fornecia móveis de madeira para o mercado também. Só que a madeira ela foi terminando. E ela comprava e vendia colchões de outras varejistas, de outras indústrias. Né? E aí um momento falou assim, vamos abrir uma indústria de colchões também? E começou uma indústria de colchão em Douradina. E eu me lembro nessa indústria, ela começou em 98, eu entrei nela como técnico de segurança do trabalho nos anos 2000. E até o ano passado, interessante, né? Nós tínhamos, no início, era 25 colaboradores, onde tudo começou lá. E a meta de faturamento era 3 milhões no ano. Sim. E justamente em novembro de 25, a Gazin Colchões atingiu um marco de 1 bilhão de faturamento. E aí eu olhei, peguei naquele dia, né? Já fiz uma conta rápida, deu 3 milhões por dia. Então, há 25 anos atrás, o que era 3 milhões no ano, olha como a indústria ela é exponencial. Né? Ela com 25 funcionários, 3 milhões no ano. Sim. E uma planta. Hoje nós somos 12 plantas, faturando 1 bilhão por ano, ou 3 milhões por dia, e hoje vai dar mais, né, que isso. Continua 1 bilhão por dia, né, 3 milhões por dia, acabando confundindo aqui. É tanto número, né? E com média de 1.750 colaboradores hoje. A meta para esse ano é de 1.350. Né? 1.350. A meta é sempre superar a meta. Superar a meta. Então, é uma indústria assim, muito bonito, muito aprendizado e sempre com parcerias. Então, a Gazin, as lojas Gazin, ela não absorve tudo isso, toda essa venda. E é o mercado onde a Gazin, fazendo parceria e transferência não só de mercadoria, mas transfere know-how, transfere amizade, transfere crédito, confiança, cumplicidade. Né? E isso faz com que as nossas indústrias e tudo que a Gazin põe a mão vira um sucesso. A gente sabe que toda empresa grande ela passa por momentos difíceis e obstáculos. Qual foi assim, o principal desafio que a Gazin enfrentou durante essa jornada? Olha, desafios diários praticamente. Né? Mas muitos desafios são
vamos chamar assim, um deles, por exemplo, né? Vender para um concorrente. Né? É desafiador você vender. Queira ou não, mas a Gazin ela tem uma particularidade que eu costumo dizer que nós estamos em todo lado da mesa. Né? Ao mesmo jeito, a gente tem que comprar matéria-prima, nós vendemos no varejo, transformamos, vendemos para outro consumidor, para outros lojistas. Né? E em algum momento, quando conflita loja em frente à loja, porque eu até quero comprar da Gazin, mas eu não quero um caminhão da Gazin parando na minha porta da minha loja, se ela é de frente com frente. O que o meu cliente que escolheu a loja, né, do meu parceiro vai entender? Então nós temos uma segunda marca, por exemplo, que é a marca Portal, onde coincide lojas e o cliente faz questão que não pare um caminhão Gazin, para um caminhão Portal, e aí a gente consegue também vender para esse cliente, que ele é concorrente, mas é amigo também. Esse é um dos desafios, mas existe outros desafios aí que é porque a gente tem bastante concorrentes de respeito. Sim. Né? Empresas também que têm as suas histórias, suas trajetórias, suas parcerias. Quando você vai nas feiras, você vê, e queira ou não, existem as amizades, né? Onde a Gazin, assim, no meu pensamento, né, na minha conjuntura, no meu vendo ali, ela é quase que unânime, né? Todo mundo gosta da Gazin. Ela tem essa particularidade. Maravilha. E tem crescido muito. E assim, Neto, uma pergunta para você. Eu vi muito a evolução, né, das fábricas de colchões. E na visão de vocês, nesses quase 30 anos de Gazin Colchões, o que foi que mudou na forma que o colchão é fabricado e principalmente como é vendido? Então, Gabriel, você toca num assunto importante que, se a gente parar para analisar, o comportamento do colchão hoje no varejo, ele mudou muito, principalmente da pandemia para cá. Por quê? Eu falo que colchão, há 10 anos atrás, no varejo, eu não sou tão velho assim, possamos dizer, mas eu já estou há 15 anos nesse ramo de colchão, praticamente. A gente tinha o colchão como basicamente um subproduto dentro da loja. Por quê? É um produto muito volumoso, ele ocupa muito espaço e o lojista gastava a exposição que ele tinha com guarda-roupa, com geladeira, com sofá, e o colchão ficava ali, muitas vezes amontoado, um em cima do outro, num cantinho da parede, empoeirado, porque não tinha esse destaque. Só que da pandemia para cá mudou muito essa percepção de colchão e hoje você nota que no varejo em si, nas lojas de móveis e elétricos, o colchão tem seu espaço de destaque, está mais ambientado, tem a necessidade muitas vezes de estar exposto ali sem a embalagem plástica para que o consumidor tenha acesso a tocar no tecido, poder deitar no colchão e foi investido muito em tecnologia. Então o que é que se muda hoje falando principalmente de Gazin? Eu falo que eu conheço a Gazin há no mínimo 10 anos, mas eu estou na Gazin vou fazer 3 anos ainda. E nesses 3 anos a gente mudou praticamente todo o nosso portfólio. Antigamente a Gazin era conhecido muito com a fábrica pujante, mas no primeiro preço, aquele produto ali do compra e vende rápido. Hoje, para você ter ideia, nós temos modelos de colchão que retira a energia eletrostática do nosso corpo. Eu tenho um colchão com vibromassagem, com caixa de som. Eu tenho um lançamento nosso mais recente, que é o Dream Plus, que é um colchão que ele ativa a melatonina no nosso corpo. Olha só, tem um própolis que ele trata as vias respiratórias enquanto você dorme. Então, é tanta tecnologia que a gente fala no sono hoje, que se você parar para analisar, existem produtos no mercado hoje de 70, 80 mil reais em colchão. Não mais aquele produto ali de 1.599, de 899, que seria basicamente a necessidade. Eu falo que na minha época de infância, o meu colchão já tinha vindo da minha irmã, que já tinha vindo da minha mãe. Um sobre o outro, um papelãozinho ali para atrapar uma treliça de uma madeira, e hoje não. Hoje você nota, por exemplo, pouco se vende cama de solteiro, porque os solteiros já querem uma cama casal. Então, assim, foi mudando tanto essa percepção, porque hoje eu falo que o quê? Qualidade de vida está totalmente direcionado a uma noite bem dormida. Então, o colchão vira um investimento. O maior investimento que eu vejo hoje é o colchão. Porque se você não está trabalhando, você está o quê? Dormindo. E essas horas de sono vão determinar o teu resto do dia. Então, tu só vai ter um dia produtivo se você estiver dormindo bem. Então, quando você olha ali de forma mais educada, digamos assim, o colchão, e você consegue investir, você vai atrás de um colchão que seja um colchão inovador, que seja um colchão que vai realmente renovar suas noites de sono. Isso eu consigo perceber com vários modelos da Gazin. Então eu, inclusive, em casa tenho um, que é o Nano Fiber, que para mim é um dos melhores. Um pouco mais na frente a gente vai falar especificamente sobre ele, mas realmente existe algo muito importante aí nessa parte do colchão. Neto, já pegando um pouco mais sobre o teu gancho, hoje você é gerente comercial da Gazin, então parabéns. Realmente quem acompanha seu trabalho sabe do seu diferencial. E como é para você passar o DNA da Gazin e o dia a dia da visão
visão do seu Mário, do seu Jair ali para quem está contigo. Cara, você toca num assunto importante sobre DNA. Eu cheguei na Gazin em janeiro de 2024. E lá em Douradina, na primeira apresentação, possamos dizer assim, eu me lembro de uma frase que eu falei, porque eu cheguei na Gazin sem conhecer praticamente ninguém, e com uma semana eu já estava praticamente entrosado com todo mundo. Isso fala mais sobre eles do que sobre mim. O DNA da Gazin, esse DNA de simplicidade, herdado muito de seu Mário, de seu Jair, da família Gazin, esse DNA acolhedor. E eu falo que eu era o paraibano mais paraibanaense que tinha ali naquele local. E hoje, sobre DNA, até pegando um gancho sobre desafio, qual é o meu principal desafio? Fazer com que meu time de representantes consigam multiplicar a maneira do nosso trabalho com os vendedores das lojas. É tanto que hoje o nosso lema é presença na operação. Para quê? Para que a gente consiga ser multiplicador. Então, compartilhar o nosso DNA é estar mais próximo do time de vendas, não só atender o lojista, o comprador, e sim estar ali com o gerente de venda de loja, com o vendedor na ponta, para mostrar de fato os nossos diferenciais, para que eles aprendam, não que a gente vai ensinar eles a trabalhar, não é isso, mas que eles aprendam a transmitir o melhor de cada produto, na simplicidade do atendimento e com a eficiência de fazer um bom relacionamento com o consumidor. Acho que é esse o multiplicar o nosso DNA. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco vídeos do seu Mário, do seu Jair, e eu falo que DNA é algo extremamente importante. Então, quem tem a oportunidade de conhecer seu Mário pessoalmente, seu Jair pessoalmente, vai ver a simplicidade deles. Então, quando você consegue transmitir isso para quem está à frente, e consequentemente para chegar aos outros lojistas, você vai conseguir ver o diferencial da Gazin. Uma coisa que eu destaco muito hoje é a diferença de um chefe e um líder. Ou os líderes são os próximos a prosperarem, a serem milionários, e os chefes são os próximos a quebrarem. Porque na maioria das vezes, o que é que acontece? O líder, ele reinveste na empresa dele. Então, ele dá premiação, faz com que quem está à frente ali consiga crescer. Já o chefe, ele quer tudo para ele. Então, são coisas diferentes. Isso é algo que eu destaco muito forte. E aí, Neto, eu tive a oportunidade de lhe conhecer ano passado na feira. Eu vejo que você sempre estava presente nas feiras de móveis, nas feiras de colchão. E eu quero saber de você, Neto, hoje, qual é o maior diferencial da Gazin Colchões no que tange a respeito da parte comercial? Conversando ali, cara a cara com o lojista, qual é o maior diferencial? Eu falo que a Gazin é uma empresa completa de A a Z. Tanto que existe uma Gazin para todos. Então, a Gazin, ela não é apenas varejo, ela não é apenas o atacado, ela não é apenas o colchão. A Gazin, ela é banco, ela é consórcio, ela é seguro, ela é Gazin Viagens, ela é Gazin Autoposto. Então, a gente tem um conglomerado de serviços que eu falo que a Gazin, ela entrega um completo serviço de delivery para o nosso lojista. Então, eu falo que a Gazin hoje, como colchão, eu não sou apenas um fornecedor de produto e preço. Pelo contrário, eu sou um fornecedor parceiro ao ponto de tudo o que o lojista necessitar e precisar, eu estou do lado para dizer, estou contigo. Então, esse é o nosso principal diferencial e eu falo que a Gazin ela é completa para soluções financeiras, para soluções tecnológicas e também para soluções de produto e preço. A Gazin está aí para todo mundo. Seu Paulo, agora pegando um gancho do que o Neto falou, a gente viu que aumentou muito as lojas que são exclusivas da Gazin. E a gente vai falar um pouco mais na frente, Neto, o impacto que isso tem causado em lojistas que tiveram as suas vidas transformadas. E aí, seu Paulo, você que fica mais nessa parte como diretor, eu gostaria de saber de você. Vou começar uma loja de colchão hoje, não tenho capital. Como que a Gazin me ajuda? Ei, Neto, como que a Gazin ajuda? Essa é boa, hein? É boa. É boa. Ó, temos a parte do Gazin Bank, que temos o nosso capital de giro facilitado para lojistas que já têm relacionamento conosco, e além de toda a parte comercial. Você tocou num assunto importante de loja exclusiva, não é franquia, mas nós estamos com um projeto embrião de franqueadora, mais para frente a gente vai estar lançando aí no mercado. Porém, hoje a gente vê uma necessidade muito grande de lojistas carentes em parceiros. E aí fica aquela questão de, Neto, eu queria abrir uma loja 100% Gazin, eu queria fazer um trabalho 100% Gazin. A gente faz esse trabalho, mas não tem nenhuma amarra. Como assim não tem nenhuma amarra? É até contraditório. Mas é uma loja exclusiva que a gente dá total liberdade para o lojista de escolher o mix. Hoje eu tenho mais de 100 modelos diferentes de colchão, então eu tenho essa facilidade, possamos assim, de direcionar um mix que não dê conflito com outros lojistas. Nós temos uma facilidade no acesso ao lojista, a uma tabela diferenciada de preço, condições comerciais diferenciadas, até de prazo, por exemplo, um prazo mais esticado para ele pagar o primeiro boleto, para que tenha um fôlego ali no primeiro momento. E também uma questão de uma diferenciação na tabela de comercialização de preço, para que ele tenha um diferencial competitivo e, claro, todo o suporte
do nosso time de marketing, que é muito importante, material direcionado para aquele lojista, ajuda na fachada, no fardamento. Então, assim, ele fica amparado com todo o portfólio nosso de produtos e serviços, sem ter aquelas amarras tradicionais que uma loja exclusiva muitas vezes tem, que mais dificulta do que facilita. E eu falo que a Gazin está aqui para ajudar o lojista, né, e não atrapalhar. A Gazin é um pai e uma mãe, né? A pessoa só não abre assim, uma loja, expande se não quiser, porque realmente a Gazin, ele dá esse braço e colabora ali para que os lojistas possam crescer. Neto, e pegando esse teu gancho assim, vocês falaram que tem mais de 100 modelos. Quando o lojista chega para vocês, como que vocês sugerem? Qual modelo vai? Existe alguma estratégia por trás? A localização daquele lojista? Como é que funciona? Gabriel, hoje a gente está num momento muito tecnológico. Eu falo que as ferramentas estão aqui para nos ajudar muito. Então, hoje nós temos sistemas desenvolvidos para que a gente faça análise de potência de consumo, a gente faz uma análise regional dos produtos que existem nos concorrentes que já estão naquela região e a gente consegue direcionar um produto focado para que tenha evidência em loco. Como seria isso? Eu falo que a Gazin ela não faz laboratório. Por quê? Nós temos mais de 380 lojas. Então, eu consigo identificar em diversas praças de público A, de público B, de público C, quais são os itens mais vendidos naquelas particularidades. E aí a gente consegue ser mais assertivo. Não que a gente não erre, claro que erra, mas a gente tem menos probabilidade de errar porque a gente tem um endosso muito bem feito. Então, essas são as nossas diferenciais de hoje, né? E já que a gente está falando um pouco sobre modelo, ano passado, na feira, eu tive a oportunidade de conhecer o Nanofiber. A gente tem um cliente parceiro que vendia o Nanofiber, que é o Galpão dos Colchões, e aí você pôde explicar a parte mais técnica sobre o Nanofiber. Inclusive, não sei se você chegou a ver, esse foi um vídeo que viralizou muito, que eu postei em Collab com você, a gente teve mais de 70 compartilhamentos de lojistas, inclusive, falando sobre o Nanofiber. E aí, Neto, eu queria saber, de onde é que surgiu essa ideia do Nanofiber, qual a inovação dele? Explica um pouco mais por que é uma cama que acende a lâmpada. Porque muita gente ficou assim, como é que a cama acende a lâmpada? Tem que dar mérito a quem tem mérito, né? Nós temos um gerente nacional, que é o Rui, que eu digo que ele é um visionário. O Rui está 10 anos à frente do tempo dele. E ele sempre me falou o seguinte: Neto, colchão não é só para dormir. Colchão ele tem que ter algo a mais. Tanto que todas essas possamos dizer assim, essas mudanças de comportamento da Gazin se deve muito ao trabalho que o Rui fez, claro, com todo o apoio dos comerciais junto com ele. Mas eu falo que o Nanofiber, ele veio justamente para revolucionar. A gente teve a primeira mudança que a gente inovou nas molas ensacadas. O pessoal fala muito, molas ensacadas, a Gazin revolucionou. Trouxemos uma cara azul, um tom azul para o nosso molejo, que não é apenas a cor, aumentamos a gramatura do tecido, trouxemos aí as bordas de aço, que somos um dos únicos fornecedores que produzem a mola com a borda de aço, que aumenta a durabilidade e resistência do produto, visto que o brasileiro senta muito no colchão. E a médio e longo prazo, o colchão deformava nas laterais, então a estrutura reforçada com a borda de aço evita que isso aconteça. A gente senta para calçar, para amarrar um sapato, para ler um livro. Eu falo que o quarto hoje virou quase uma sala de estar. E o Nanofiber, falando dele, trouxe o quê? Hoje a gente vive irradiado de energia estática. A gente não larga a mão do celular, smartwatch. Além disso, a gente é atacado diretamente por ondas Wi-Fi, Bluetooth, ondas AM, FM. O nosso corpo fica irradiado de energia estática. E hoje a gente não anda mais descalço. A gente não caminha mais em contato com a areia para tirar essa energia. E aí o grafeno, ele é 100 vezes mais condutor de energia do que o próprio cobre. E ele está impregnado nesse tecido do Nanofiber. E enquanto você dorme sob o colchão, ele vai estar absorvendo essa energia eletrostática, dissipando essa energia pelo colchão, melhorando a capacidade do nosso sono, reduzindo o nosso estresse, melhorando até a circulação sanguínea do nosso corpo. E aí a gente consegue ter uma maior capacidade de chegar no sono reparador REM. Percebe-se que você está dormindo melhor, está dormindo bem no Nanofiber. Melhor. E assim, um ponto importante, Neto, eu falo, cara, o Nanofiber, ele foi uma grande inovação no mercado. Mas não adianta de nada você ter ali uma cama inovadora no seu showroom e não tá aparecendo isso de forma digital. Então a gente elaborou uma estratégia no Galpão dos Colchões que o vídeo viralizou, que era justamente, acende a lâmpada, vai me dar um choque, vai me dar um choque, né? A cama que dá o choque. E a gente fez uma estratégia com ele que funcionou bastante. A gente colocou no tráfego pago de forma estratégica, porque se você ficar dependendo só do lojista passar ali na sua rua,
às vezes você não vai conseguir atingir. Então, quando a gente vem para a parte do tráfego pago, para a parte estratégica do digital, a gente consegue expor um colchão altamente inovador e consegue fazer com que essa pessoa veja e, consequentemente, compre e alavanque assim, o faturamento das empresas. E quando a gente fala sobre essa entrega, o que é que eu vejo muito hoje com os nossos clientes, né? Eu chego, elaboro uma estratégia com o cliente e o cliente fala assim, Gabriel, tal fornecedor falou para mim que esse produto não vai chegar a tempo. Então, se você perguntar assim, Gabriel, qual é o maior pesadelo hoje de todo lojista? É as fábricas não entregarem a tempo ali aquele determinado produto, porque às vezes a gente cria uma estratégia para aquele produto, ou então ele precisa do estoque daquele produto. Claro, existem fatores que são incontroláveis. Vai acontecer um atraso porque, sei lá, aconteceu alguma coisa com o caminhão, ou então está um tempo muito chuvoso, isso vai acontecer. Mas como é que hoje a Gazin busca fazer para transmitir essa segurança para os seus lojistas? Então, Gabriel, hoje a gente conta com 12 fábricas espalhadas em todo o Brasil. Como eu falei há pouco, né, o colchão ele é muito oneroso de volume, ele ocupa muito espaço. E existe uma necessidade de recorrência mais rápida. Então, hoje a gente acredita que o lead time perfeito ali para o lojista é de 15 a 20 dias ele está recebendo essa reposição de produto. Mas onde é que está a nossa principal dificuldade hoje? Por incrível que pareça, nós temos aí diversas opções de sistemas, mas ainda existe lojista que não sabe o que tem dentro do depósito. E aí ele só se desperta para aquilo ali quando, eita, acabou. Vai vender, não tem um produto no depósito, e agora? Vai ter que fazer pedido. Aí quer comprar hoje para receber amanhã. Colchão é um pouco diferente, digamos, do nosso atacado. O atacado está lá, o estoque nosso à disposição do lojista, ele fez o pedido, fez a separação, saiu para entrega. Colchão não, entra o pedido na indústria, vai se fazer os primários, que é as faixas, as lâminas de espuma, o molejo, entra no processo de produção, leva ali de 4 a 5 dias para o colchão estar pronto. O colchão está pronto, é carregado, despachado e entregue para o cliente aí com 12, 15 dias. Existem as sazonalidades, possamos dizer, que são as épocas de maiores vendas. A gente sai agora de um Dia das Mães que foi maravilhoso. E eu falo o seguinte, tem gente agradecendo pelo Dia das Mães e tem gente reclamando. Uma frase que eu tenho dito muito esses dias é que não existe mercado parado ou mercado sem movimento. Existe lojista parado, lojista sem movimento. Peraí. Fala de novo, porque isso aí é um site de ouro. Quem pegar, amigo, essa chave aí vai virar o jogo. Não existe mercado fraco nem mercado parado. Existe lojista parado sem movimento. Anotaram, né? O varejo é de quem faz. A gente pega, ações existem de inúmeras. Pode ser feito um feirão de colchão, feirão das mães, feirão do conforto. Pode-se fazer a zoada. Quem é proficiente disso, os nossos clientes, os Sete Sonhos, Galpão, puxando ali em seus determinados públicos e sempre em movimento. Você nota que aquela coisa, todo dia sai 2 de casa, um chorando e um para vender o lenço. Então, a gente tem que escolher quem nós somos, né? E um gancho importante, Gabriel, pegando aqui de varejo, algo que pouca gente se desperta, mas que tem sido fundamental em quem tem feito, saído na frente. Hoje, em parceria com a Gazin Seguros, nós conseguimos vender a garantia estendida em colchão, de 1 ano a mais, 2 anos a mais, e note, colchão ninguém conserta. Seu Paulo, fala um pouco mais aqui pra gente. Obrigado, Neto, Gabriel. Então, eu estou aqui hoje representando, né, a Gazin Seguros, que é um braço do Grupo Gazin, do Grupo Econômico, especializado justamente em ser ali um agregado, né, para o lojista. Então, o lojista hoje cada vez mais competitivo, as margens cada vez mais encolhendo, né, e uma alternativa é você incluir novos serviços no seu mix, vamos chamar assim. E aí, todo varejista que começa, né, na inclusão de serviço no mix, o garantia estendida é o primeiro. Por quê? Porque ele é mais fácil de entendimento para quem vende, no caso do vendedor, porque ele já conhece como é que funciona a garantia de fábrica, e esse seguro ele estica a garantia de fábrica. Então, se ele conhece integralmente, né? Se ele conhece como é que funciona a garantia de fábrica, ele vai esticar para a garantia estendida, ele já sabe como é que funciona. E, por outro lado, os clientes também já entendem como é que funciona o funcionamento. Então, fica fácil o entendimento. Basta vender o produto e ofertar esse acessório, que seria uma extensão de garantia. E ele é um grande sucesso também, porque, na maioria dos casos, se eu estou comprando um colchão, né, e no caso, vamos até partir para um eletrodoméstico, né? Uma geladeira parou de funcionar. Com toda certeza, esse cliente foi num técnico especializado,
pediu um orçamento, não compensou o reparo, aí ele foi para uma loja comprar um novo. Então, quando você aborda o assunto garantia, o cliente já sabe que a garantia é importante para ele, porque ele precisou e não tinha, já tinha vencido, e ficava muito caro o reparo. E quando você fala do preço da garantia, que ela é muito inferior ao preço, né, de uma garantia, de um reparo, ele falou, opa, compensa eu proteger. E também é um assunto que, vamos chamar assim, que me empolga bastante, porque muitas vezes essa proteção, essa inclusão no mercado segurador, para muitos é a primeira, vamos chamar assim, a primeira opção dele em assegurar uma conquista. Porque no final do dia acaba sendo um seguro inclusivo. Então, vou proteger o meu automóvel, mas esse colchão também eu estou investindo nele. Então, eu não tenho um automóvel ainda, mas quero ter um colchão de qualidade e quero permanecer com ele tranquilo por mais tempo. E, claro, isso gera uma tranquilidade para o consumidor, gera uma renda extra para quem vendeu e uma receita extra também para quem faz tudo isso, que é a loja, né? Que proporciona tudo isso. A verdade é que todo mundo ganha, né, Neto? É um diferencial tão competitivo e assim, não é o meu mercado, mas eu me empolgo também porque eu vejo de fato ali o benefício dentro do lojista. Perceba, você que é lojista, você tem um principal ativo hoje do mercado que se chama carteira de cliente. Então você já tem um relacionamento. Quando a gente introduz o serviço da garantia, me corrija se eu estiver errado. Eu fico empolgado porque eu nunca vi. Eu já fui vendedor de loja, já trabalhei Magazine Luiza, Atacadão Zé, fui vendedor de chão e vendia a garantia estendida naquela época. E não era o que tem hoje. A gente fez a inclusão em um parceiro nosso recente agora da garantia estendida e o Wesley falou um negócio que aquilo ali eu digo, poxa, é verdade? Digamos, você é um lojista, a gente fechou aqui o contrato com a seguradora, você a partir de hoje consegue vender o benefício da garantia estendida. Você pode entrar em contato com os clientes que você vendeu nos últimos 10 meses e oferecer a garantia estendida para aqueles produtos que tem 10 meses que comprou. Ou seja, se falta 2 meses, 60 dias, para a garantia de fábrica daquele item que você comprou vencer, você pode oferecer por mais 1 ou por mais 2 anos e o cliente na loja fazer a aquisição daquela extensão. E aí o que é que fica? A Gazin, diferente das outras assistências técnicas, a gente não pega o produto, minha geladeira deu defeito com 2 anos. Me corrija se eu estiver errado. E aí eu vou ter que levar numa assistência técnica que só tem na capital, eu sou do interior, sim, eu sou de Quixeramobim, não quero levar para Fortaleza, não. A Gazin, ela entra em contato com um técnico local que tenha especialização em resolver aquele problema com a peça original. Caso ele não tenha, a gente faz a aquisição e manda a peça original para ele. Se não for viável, a gente troca imediatamente o item do cliente. Então, assim, não é uma garantia estendida, é a garantia estendida da Gazin. Então, a gente tem peso de marca, de credibilidade e que respalda isso aí por muito mais, possamos dizer assim, afinco, né, para o consumidor final. Então, cara, é um serviço completo e que tem, assim, um respaldo técnico e funcional, né? Como você destacou, é uma inovação. Isso é uma inovação, porque realmente o que eu vejo é, vou comprar um determinado eletrodoméstico, vai me oferecer a garantia, que geralmente é no ato de compra. Mas você conseguir entrar em contato com um cliente que há 10 meses já comprou esse produto para ele estender a garantia dele, eu particularmente nunca tinha visto. Então, assim, parabéns a vocês, parabéns à Gazin, porque realmente está inovando. Cada dia mais, que eu falo, a Gazin sempre inova em tudo, né? Então, isso é algo muito importante. E aí, para a gente poder aprender um pouco mais, tem alguma coisa a mais que você queira destacar, assim, para quem ainda não conhece esse serviço, qual a importância desse serviço? Na sua visão, por que você crê que vale a pena? Sim. Sou suspeito de falar porque eu trabalho com serviços no varejo desde 2002. Né? E nessa minha trajetória, eu vi muita gente viabilizar os seus negócios através da inclusão de serviços. Né? Hoje os serviços, na média, ele representa em torno aí de 5% a 7%, até 10% numa operação mais madura da receita. Então, você pega a receita mercantil versus a receita de serviço, gira em torno dos 7%, 8% na média. Só que quando você vai para o lucro, ele já representa de 25% a 30% do lucro. Né? E estudos apontam que até 2030, na média, 35% da receita do varejo vai vir de não produtos, vai vir de serviço.
Seja ele uma garantia estendida, seja ele um seguro residencial, um seguro prestamista se você financia para o cliente, que ele protege contra a perda de renda. E também pode ser ali que muita gente no nosso ramo de estofado, colchões, né, a impermeabilização, né, e por aí vai. Então, aí a criatividade, né, vai ao extremo de você oferecer sempre mais alguma coisa para aquele cliente que já escolheu a sua loja para estar comprando. E também esse mesmo estudo aponta que 50% dos lucros vai vir de produtos que não foram criados ainda, ou que não foram implantados ainda, porque existe um mercado muito, vamos chamar assim, carente ainda dessa inovação. E a Gazin ela vem investindo alto para quê? Para facilitar o acesso. E a nossa companhia de seguro ela veio justamente para estar junto desse consumidor, aproveitando todo esse relacionamento, né? E ser assim mais uma fonte de receita, né? E de fidelização do cliente, aproveitando toda essa relação estreita. E estamos investindo muito alto também em tecnologia, para quê? Para que facilita isso. Já que nós estamos falando aqui de tecnologia também, né? Que nem o Nanofiber é uma tecnologia do produto. Sim. E a Gazin vem investindo na tecnologia para facilitar a venda, desde diminuir aquela complexidade da adesão, né? E também do financiamento, tudo isso. Mas é o varejo, o futuro do varejo é o futuro dos serviços também, porque nesse meio do caminho ele vem se tornando um grande distribuidor de seguros. Maravilha. Neto, pegando aqui um pouco do gancho, a gente está falando sobre tecnologia, a gente está falando sobre modelos. No primeiro episódio que a gente fez com os meninos do Grupo dos Sonhos, Galpão dos Colchões, Site Sonhos e Colchões, a gente destacou algo muito importante, que foi a educação do cliente. Então, cada dia mais o cliente está mais exigente, ele já está entendendo os modelos de cama. Hoje o cliente vê a cama como realmente um investimento, que antigamente pensou, não, vou priorizar aqui comprar um celular ao invés da minha cama. Já não é bem assim. A gente, inclusive, conversou sobre isso, de pessoas que, não, beleza, a minha prioridade é o meu som, então eu vou investir melhor. E a gente sabe que, aumentando a exigência do consumidor, aumenta a exigência do lojista, porque o lojista sempre quer o melhor. Como é que você vê o impacto disso na Gazin? Gabriel, esse ponto é importante. Um fato. 2022, no nosso varejo, a gente vendeu 1.738 camas de linha alta. 2022. Deu um faturamento aproximado aí de 15 milhões. Se a gente pegar 2025, a gente vendeu quase 350 mil camas de linha alta. Olha a mudança de comportamento. A gente cresceu 1.570% de venda de colchão de linha alta. Sim. De 2022 para 2025. Uma participação de 27% direto de produtos de uma linha alta. É porque a gente aprendeu a vender o colchão da linha alta? Não. É porque o consumidor começou a enxergar que nem a necessidade de um produto melhor. Sim. Qual é hoje a nossa dificuldade? Eu falo que o ramo de colchão ele é um ramo muito prostituído. Perceba que no Brasil nós temos mais de 420 fábricas de colchão. Sim. Se a gente está no Ceará, só dentro do Ceará tem mais de 18 fábricas de colchão. E onde é que entra a prostituição do produto? Não vou falar de marca, mas quero falar de pessoas mal intencionadas, possamos dizer. Por exemplo, uma mística hoje que existe no mercado é o colchão com EPS. Tem gente que, colchão com isopor, colchão que flutua, que se dá uma enchente é o melhor colchão para se comprar. Tem muita mística. Mas dados científicos falam que colchão com EPS dá 30% menos defeito do que colchão sem EPS. Porque o EPS ele vai trabalhar com uma base sólida para o molejo. E onde é que está a percepção nossa de tecnologia, de trazer algo melhor para o nosso lojista, como foi sua pergunta, mas também num preço justo, num preço assertivo. Nós desenvolvemos muita tecnologia. Hoje a Gazin ela produz sua própria mola. A Gazin espuma, faz a espumação própria de suas espumas. Nós temos espumas especiais. Nós trazemos tecidos das melhores fontes do mundo. Temos tecidos da Turquia, tecido da Bélgica. Trazemos o látex natural da Bélgica para os nossos produtos. Para quê? Para que a gente tenha um portfólio completo, numa pista de preço adequada, para que a gente consiga trazer essa tecnologia e disponibilidade para o nosso consumidor final. Uma coisa que eu vi, não sei se é verdade, eu vou te perguntar. Eu cheguei recentemente, estava conversando com um cliente e tudo mais, e ele falou, cara, fui comprar aqui de uma fábrica, a fábrica estava vendendo muito barato, cheguei no outro para apresentar, abri um colchão e tinha EVA no colchão.
Acontece isso? Acontece. O que é que acontece? Hoje a gente tem um produto que é muito comum estar nos colchões, que é chamado de AG. O AG ele é um aglomerado de espumas. E nesse AG, eu vou falar pelo nosso da Gazinha, a gente só utiliza as espumas de densidades D33, D45 até D28. Nós não trabalhamos com D20 nem D23 no AG. Mas tem fábricas que utilizam o AG, colocam o resto de tecido, colocam EVA, colocam cola, colocam tudo que sobra ali dos subprodutos, possamos dizer, o cascão, que é muito popularmente conhecido, que é a primeira lâmina ali do bloco de espuma, tritura e faz-se o AG. Na Gazinha a gente só trabalha com espumas D33, D45, D28 e ainda utilizamos poliol e TDI para fazer ali esse bloco de espuma, garantindo que até o nosso AG tem qualidade. Tá? Uma pergunta curiosa, agora uma curiosidade minha particular, creio fortemente que algumas pessoas também ouviram. Como é que a guerra impacta na venda do colchão? Impacta diretamente, impacta muito. Eu falo que hoje a gente está vivendo a pandemia sem o consumo. Por quê? A nossa dificuldade hoje é a falta da matéria-prima. Então, os principais centros de poliol, TDI e copolímeros estão lá na região que está tendo a guerra. Então, como o canal de Suez, o extremo de Hormuz estão fechados para esse tráfego, a gente perde o recebimento dessa matéria-prima. E aí dificulta a nossa produção. Para você ter ideia, a gente tem um único fornecedor de produto químico no Brasil, que é a Dow Químicos. Ela, em 100% de sua capacidade, não consegue atender 10% da demanda. Então, assim, a gente sofre porque tudo que é petroquímico interfere diretamente no colchão. Mas aí a gente vai buscando as maneiras que a gente já está estudando novas tecnologias, por exemplo, de aumentar o tamanho do molejo para que a gente consiga fazer a redução da intensidade do uso do EPS, estudar ali outras composições internas. Outra inovação que a Gazinha vem fazendo, que é uma dificuldade nossa. Hoje a gente vive uma realidade de cada vez mais residências menores, mais apertamentos, possamos dizer assim. E a Base Box direciona muito nisso. Tanto no custo logístico, digamos, o colchão tem 1,38 por 1,88. Sim. A Base Box também tem 1,38 por 1,88, muitas vezes na mesma altura. O preço do colchão, R$800, a base, R$250. Sim. Interfere diretamente no frete. Então, a gente hoje lança a Ecofácil. É uma base que ela vem desmontada numa caixa, onde o consumidor final, comprando esse produto, ele vai chegar no seu endereço fácil de montar, encaixou tudo ali, montou, tapeçou, porque ela vem com a capa, o zíper. Sim. Você tira essa cubagem, possamos dizer, da base do mesmo tamanho do colchão e você consegue, em vez de carregar uma base, você carrega 6. Então, você potencializa o custo do produto, melhorando a redução de preço. Então, assim, são soluções que a gente vem estudando para que a gente consiga enfrentar aí essas intempéries aí da guerra, né? Que maravilha, Neto. Muito, muito bom. Você tem que aprender a lidar com a circunstância, né? Então, a Gazinha ela tá sempre buscando essa saída. Neto, agora uma outra curiosidade minha também. Em média, quantos modelos são criados aí por ano? Novos modelos? Ah, rapaz. Ó, eu falo que não é só modelo, não é só criar por criar. Sim. Por exemplo, a gente trouxe o Dream Plus agora, que é o colchão que ele vem com cápsulas da árvore que aumenta a produção natural da nossa melatonina, e ele foi desenvolvido não à toa. Hoje eu falo que a gente vive a crise das 5 horas. Das 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, está todo mundo caminhando, correndo, fazendo atividade física. Então, hoje tem uma busca mais acentuada por padrão de vida, por qualidade de vida. E a melatonina, hoje, é um dos produtos mais vendidos em farmácia, por incrível que pareça. Para quê? Para que você consiga dormir melhor, descansar, desligar. Hoje a gente é frenético. E aí a gente desenvolve esse colchão de acordo com a necessidade. Mas a gente cria e inova aproximadamente 10, 12 modelos de colchão por ano, mas muito regionalizado também. Tem muitas variações de itens. Eu vou pegar um colchão meu, por exemplo, que é o Tower. Sim. O Tower, eu tenho 5 variações de cor desse produto. Tem região que eu vendo ele mais o cinza, mais o branco. Tem região que eu vendo ele mais o marrom com bege, mais o azul. De acordo com a necessidade da região, a gente se adapta e direciona. Por exemplo, eu tenho ele na cor vermelho bordeaux. Só vendo no norte e no Pará. Sim. Porque lá tem a busca por essas cores mais vivas. O verde, o azul cintilante, enfim. Vai de acordo com a regionalização. Pegando teu gancho aqui, esse ponto aí que tu destaca é um ponto muito importante, né? Porque vocês criam variação de cor em determinado modelo. Eu sempre falo, além de toda a parte tecnológica do modelo, hoje é necessário também ter um modelo bonito. Isso. Porque eu chego, minha esposa fala, não, eu quero um modelo preto. Aí eu, preto?
Não, tem que ser preto, tem que ser... Não, mas eu gosto mais do bege. Então tem para todo mundo. Então isso aí que você destacou é algo muito importante e que as lojas conseguem começar a puxar esses dados. Voltando um pouco lá atrás, tu falou sobre a preparação do lojista. Quando a gente trabalha, faz o processo estrutural, do digital da empresa, um dos pontos que a gente analisa muito com os nossos clientes é justamente essa parte dos produtos. Então, por exemplo, é fato que se eu anunciar mais um determinado produto, a tendência daquele produto vender mais é maior. Então, trazendo o que você falou, é importante que o lojista ele também se prepare em relação a isso. Então, por exemplo, eu vendo muito o Nanofiber, por exemplo. Então, ele já precisa se preparar com uma certa antecedência para pedir aquilo. Então, assim, eu sei que acontece muito, às vezes, eu tenho medo ali de ficar muito estocado. Mas se você tiver um planejamento, você consegue. Isso eu aprendi muito com os meninos das sessões do Galpão. Chego lá, como é que vocês sabem que vai pedir 100 desse colchão aqui? Não, Gabriel, porque historicamente, nesse período aqui, Dia das Mães, por exemplo, a gente sabe que vende pelo menos tanto de modelos semelhantes a esse. E aí, sento com eles e pergunto, então qual o planejamento estratégico que a gente vai fazer isso? A cada um dia a gente vai soltar 2 Reels desse modelo. No tráfego pago, a gente vai criar campanha específica. Então hoje você vê que é um ecossistema. Existem inúmeros fatores por trás que fazem com que, consequentemente, aquela empresa possa crescer cada dia mais. E aí, vou te colocar aqui uma pergunta, que sempre que eu faço essa pergunta, eu falo, caramba, tu me colocou nessa. Se hoje você pudesse escolher, assim, eu sei que são realidades diferentes, mas vou pegar um lojista que vende mais para a classe A e vou pegar um lojista que vende mais para a classe B, C. Se você pudesse escolher 3 modelos para a classe A e 3 modelos para a B, C, quais seriam e por quê? Essa pergunta é interessante. Eles botam a gente no círculo de fogo. Tem um produto nosso que eu falo que ele abriu a caixa de Pandora. Sim. E eu vou falar o nome desse vídeo, e vocês estão assistindo, vocês vão entender do que eu estou falando. O colchão se chama Lazari. O Lazari é um produto que quem fez foi seu Mário. Sim. Seu Mário tem uma estrela para aquele produto. Ele é um produto de linha alta. Ele é um produto nosso que tem um ticket médio no tamanho Queen de R$6.000 Sim. aproximadamente. E ele é o mais vendido em diversos lojistas. Eu tenho loja de público BC que tem Lazari. Sim. Eu tenho loja de público CD que tem Lazari. E tenho loja de público A que tem o Lazari. Tem um lojista nosso no Maranhão que ele vende o King a R$16.000 o Lazari. Caramba. E tem lojista meu aqui em Fortaleza que vende lá 5.590, 5.790. Tem lojista em João Pessoa que ganha nele um pouco mais, vende a R$7.500. Então, assim, esse é um produto que quando eu falo, quer me dar uma oportunidade, e eu sei que eu não vou errar, principalmente nessa pista de preço B, C, A, é o Lazari. Por quê? Quem vê o produto já sabe, esse é diferente. Quem deita no Lazari não aceita outro produto, porque entende que aquele ali é o melhor colchão que tem no ambiente. Outro caso de sucesso nosso é o colchão Twins. Mandar até um abraço pro meu Miguelinho, ele que fez esse colchão Twins. O Twins foi uma pedra no meu calçado na minha época de concorrente. É um colchão hoje que a gente vende mais de 4.000 peças dele mês. Então, no Nordeste, é um colchão que é um caso de sucesso. Eu digo que é um pão francês. A gente faz de manhã e vende de tarde. Twins. E na linha de entrada, ali, um produto mais acessível, o colchão New York. É um colchão com 26 centímetros de altura, tampa em malha, espuma D28, suporte P 120 quilos, que vai agradar gregos e troianos. Ele nem é barato demais para ser popular, nem é caro demais para ser inatingível. Então, eu tenho aqui 3 produtos que, aonde a gente coloca, são casos de sucesso. Só te cortando rapidamente, Neto. O Twins, você destacou, se eu puxar o histórico dos meus clientes, lojista de colchão, quem é que está entre os primeiros? Twins. Então, assim, a gente cria um planejamento estratégico em cima do Twins, cara, vende. É um produto que tem, eu digo que ele tem um sex appeal elevado. Exatamente. É aquele produto que chega, pum, vendeu. Vende mesmo. E agora a gente vai se encaminhando aqui para a parte final. E esse último bloco, eu gosto de falar sobre insights de ouro. A gente chama de insights de ouro, que é uma recomendação que você dá para um lojista. Então, começando aqui, eu queria... Primeira pergunta, né? Se eu estivesse abrindo uma loja de colchão hoje, qual seria a sugestão que você me daria? Eu quero saber tanto do seu Paulo quanto do seu também, Neto. Cara, primeiro de tudo, hoje, por incrível que pareça, o seu Jair me ensinou uma coisa que ele fez, neguinho. Quando eu ia abrir loja, o primeiro canto que eu ia era nos Correios da cidade, na agência dos Correios. Se tivesse muito fluxo de encomenda ali, eu via que a cidade era pujante, estava em crescimento. Outro lugar que eu ia era material de construção. Olha a visão do seu Jair, isso há 50 anos atrás. Material de construção. Se tivesse vários material de construção, a cidade estava crescendo, estava desenvolvendo. Se só tivesse um com um pouquinho de areia, nem cimento tinha
Tinha parado as obras, não estava crescendo. Então, isso era a visão dele naquele tempo. Hoje, não é mais necessário você se atentar ao ponto, que era uma preocupação hoje que antigamente o lojista tinha. Tanto que hoje, os principais centros comerciais, o que não falta são placas de aluga-se. Por quê? Por causa do tráfego pago. O primeiro ponto de tudo é ter uma empresa parceira, não é fazendo sua merchandising, não, mas é ter uma empresa parceira no tráfego pago, porque é indispensável você ter presença no online. Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão. Com certeza. Outro ponto, estruturação de mix. Trazer parceiros que de fato sejam parceiros, não apenas fornecedores de produto, para que você tenha confiabilidade, para que se algo der errado, você conseguir trocar o pneu do carro com o carro andando. Sim. Outro ponto, não se atentar a volume de estoque. Tem hoje necessidade de você abrir uma loja sem investir tanto capital, sem você onerar demais o teu negócio e fazer com que ele seja funcional com a folha baixa. E além disso, escolher quem vai estar do teu lado. O principal negócio das empresas são as pessoas. Ontem, hoje e sempre. Quem fala isso muito é o nosso presidente, o Gil. E é uma verdade. Quem está do seu lado, ou seja, o seu time, se você escolhe a pessoa certa, você sabe que pode contar com ela, que no bom ou no ruim ele vai estar do teu lado. Então é isso. Uma empresa boa de tráfego pago, parceiros bons de produto e as pessoas que vão estar do seu lado. Isso Anotaram aí, né? É uma receita que não tem erro. Não sou eu que estou falando, é o Neto que está falando. Então, invista em tráfego pago, a GN Digital. Mas, assim, cara, isso é muito importante, Neto. E parceiro é algo muito, mas muito importante. Porque é aquela pessoa que ela não vai te deixar na mão quanto mais você precisar. E eu conversando com você, a gente tem alguns clientes em comum, assim, e a gente consegue perceber muito isso. Que hoje, realmente, a Gazin, ela dá o braço, dá tudo ali para aquele lojista para realmente fazer acontecer. E você Paulo, qual é a sua visão em relação a isso? A minha visão é uma visão um pouco diferente da do Neto, concordo com tudo que ele falou, mas eu vou completar. Né? Primeiro, parabenizar por quem tem coragem de empreender. Né? Hoje, né, no Brasil, talvez muitos deixam de ser funcionário, deixam o emprego e começam a gerar emprego. Isso é muito louvável. A partir do momento que você vai empreender, é importante ter tudo isso que o Neto falou, né? Desde o tráfego pago até os melhores parceiros, as pessoas. Tudo isso faz com que você atrai clientes para a sua loja. E quando você entra um cliente na sua loja, é importante entender que ele escolheu estar ali. Sim. Porque poderia ter ido em outra loja, você não ia ficar nem sabendo. E a potência dessa escolha, ele pensou em você. E a partir do momento que ele pensou em você e escolheu a sua loja, o que ele quer? Ele quer que reforce que ele escolheu a loja certa. E aí isso vai desde ele ter o direito, por exemplo, de esticar a garantia, aí você já começa com uma loja produtiva, com mais produtividade, fazendo mais com o mesmo, né, cliente, e também com todo aquilo reforçando, né, que ele escolheu a loja certa. Porque no final do dia, o maior retorno do serviço que ele vai prestar, não só do atendimento, mas do que ele vai oferecer no extra ali, é o retorno do cliente na loja. Então não adianta você abrir uma loja se você não entender que é uma escolha do cliente estar ali com você, e também se você não gerar essa consistência dele voltar, dele indicar você para as próximas, perpetuar a tua loja, para ela continuar crescendo, e aí vai dar coragem de você abrir mais uma, mais duas, mais 3 lojas. Né? E se você me permitir, claro, né, dar uma dica aqui, por favor, que depois você pode fazer um corte aí dela também, né? Aproveitando que pessoas, como é que é a do Gil lá? O principal negócio das empresas são as pessoas, ontem, hoje e sempre. E aí, assistindo um podcast, numa entrevista, alguém falou o seguinte, que existe 4 níveis de funcionários. Né? Existe aquele funcionário, e aí fazendo com todo respeito, né, com o restaurante. Existe aquele funcionário que ele tem o perfil, né, de garçom, e no final do dia ele está preocupado com a gorjeta. Tem aquele funcionário que já tem o pensamento do chefe dos garçons, do Mitre, que ele quer que a gorjeta é importante, mas ele quer que você volta. Tem aquele funcionário que tem o pensamento de gerente do restaurante, que ele quer que a gorjeta é importante, ele quer que você volta e traz um amigo. E tem aquele funcionário que já tem o perfil de dono,
Que a gorjeta é importante, ele quer que você volte, que você traz um amigo, e a preocupação é dele aonde eu vou abrir mais uma loja para gerar um emprego de qualidade. Então, cuidado com as pessoas que você está contratando. Qual é o perfil? Se ela está preocupada só com o salário, se ela está preocupada se o cliente volta, se ele está preocupado se vai ter uma indicação, ou se ele está preocupado em gerar tudo isso e abrir novos negócios para o negócio expandir. Isso aqui é uma verdadeira aula mesmo. E assim, pegando até seu gancho, eu vejo que isso parte muito da cultura. Então, quando você tem uma liderança ali, eu vou dar um exemplo, para mim hoje é uma das maiores referências, tá? Que é o PH, das Edições Colchões, Galpão dos Colchões. Cara, é espetacular. E pode ir lá, no último dia do mês, vocês vão ver que ele vai estar em cima de cadeira, vai estar girando a blusa. E muita gente não entende, porque olha assim pro galpão e olha pra site e fala, caramba, os caras estão até 8 horas da noite, 9 horas da noite trabalhando. Eles têm a opção de ir embora, mas eles não vão, eles ficam lá até o último minuto. Mas por quê? Porque a liderança dele traz justamente isso que você citou para os vendedores. Os vendedores querem que a empresa cresça, querem que eles abram outras lojas, porque eles sabem que com isso eles também vão crescer. E aí, até pegando o seu gancho também, um dia desse eu estava justamente no restaurante com a minha esposa e a gente passou por 2 restaurantes bem parecidos. A gente teve um primeiro atendimento onde a gente pedia as coisas, o cara fazia de qualquer forma, e a gente passou por um outro atendimento que a experiência assim, foi encantadora, que é um caso de ele falou assim, nós vamos voltar. E algo que eu sempre falo, às vezes o dono ele perde aquele cliente não por causa dele, mas por causa de quem está à frente. Porque às vezes você não tem a oportunidade de falar com o dono. Então, quem está ali lhe atendendo é que vai mostrar se você deve voltar ou não. Os dois têm a mesma função. Mas por que esse atendeu também e esse não atendeu? Um entendeu que você escolheu estar ali. E o outro não entendeu que você escolheu estar ali, mas ele não valorizou a sua escolha. E é difícil escolher errado. E uma última pergunta para vocês. O que é que vocês vê hoje que falta em um lojista de sucesso, para ter sim sucesso? É difícil, né? Porque o sucesso é muito relativo. Sim. Né? Porque daí vai desde entender a escolha do cliente até como que ele gerencia o estoque, como ele gerencia as oportunidades, como ele trata o cliente dele. E falando em tratar de cliente, né, já é deixando passar aqui, sim, a nossa companhia de seguro ficou em primeiro lugar o ano passado no Reclame Aqui na categoria seguradoras. Caramba. Reconhecido pelos clientes. Né? Resolvemos o problema dos clientes. Então, quer ter sucesso? Trata bem os clientes. Trata bem as pessoas. Porque varejo, no fundo, é gente atendendo gente. Em Colchão, nós somos o primeiro lugar no Reclame Aqui. No Great Place to Work, ganhamos o primeiro lugar nacional no SESI ontem para indústrias. E parabéns, ganhamos também recentemente agora primeiro lugar no Great Place to Work para lojistas de os gigantes, né? Então, a Gazinha primeiro lugar no varejo, na indústria, na seguradora. Então, por tratar bem de gente, como o Gil bem fala, as pessoas, ontem, hoje e sempre. E sabe o que é que eu falo? O que é que falta em um lojista de sucesso, talvez, é a mentalidade. Patrão rico, a empresa é pobre. Empresa rica, padrão, é pobre. Cara, você fala de exemplo. Exemplo eu tenho quando eu vejo o seu Jair com 70 e tantos anos, mandando imagem para mim, vídeo para mim, carregando o caminhão do produto que vai vir para a feira. É ver seu Mário até hoje viajando o Brasil, o mundo todo, visitando loja, trabalhando. Precisava? Não, mas está lá. Por quê? Porque sempre dá para fazer um pouquinho mais. Então, se a gente tem esse exemplo dentro de casa, quem somos nós? Eu falo para o meu time de representantes. Muitos me criticam às vezes. O Neto anda demais. Você acompanha, você vê que eu não paro. Mas aquela coisa. Se eu não faço, como é que eu posso cobrar que ele faça? Essa semana eu estava em cima de carro de som locutando. Essa semana eu estava esticando plástico de colchão em loja. É meu papel? Não. Mas o varejo é de quem faz. Então, que a gente arregace a manga, acredite que dá para fazer um pouco mais e que o resultado ele acompanha o esforço das nossas atitudes. Aonde eu coloco energia, a energia me devolve. Aonde eu empenho bem o trabalho devolve. Então, se falta alguma coisa é porque não está fazendo. Essa frase que você falou, o varejo é de quem faz. Para mim, assim. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma frase assim, que você acha que pode mudar a vida de um empresário e você também. Uma frase. Se você pudesse dar uma frase, qual seria? Uma frase para mudar a vida do empresário? Olha, eu vou falar para você, tenha otimismo. Uma frase que eu gosto do otimismo vem do Zig Ziglar, que ele diz o seguinte, que eu sou tão otimista que perseguiria a baleia Moby Dick num barco a remo
e levaria o molho tártaro comigo. Então, entenda que é o seguinte, o otimismo, acredite no seu cliente, acredite nos seus parceiros, acredite no Brasil e acredite principalmente em você que vai dar certo. Para não ficar só na minha palavra, 1 Coríntios 15:57 fala o seguinte, que graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Então, levanta e anda. Chove, mas passa. Então, vareja de quem faz. E para mim, perseverança. Eu sempre falo, é uma frase que há muitos anos me tocou e que mudou a minha vida, que é com perseveranças nós conquistaremos os nossos objetivos. Então você precisa ter otimismo, você precisa persistir e você precisa, o que, Neto? Fazer. Entendeu? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tenho certeza que quem ficou até o final teve uma verdadeira aula. Neto, muito obrigado. Paulo, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. E vamos pra cima fazer acontecer. Se você é lojista de colchões, escutou essa aula de mercado até aqui e entendeu que ter produtos de excelência na sua vitrine é o primeiro passo para escalar, o segundo passo é garantir que a sua cidade inteira saiba disso. Vender colchão hoje não é mais sobre ficar esperando o cliente passar na frente da sua porta. É sobre assumir o controle através do posicionamento e inteligência digital. Se você quer aplicar um método exato que já alavancou inúmeros lojistas de imóveis e colchões pelo Brasil, entre em contato com a equipe da GN Digital.